A gente está na ponta da linha com a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, doutora em saúde, com especialização aqui na Universidade de Johns Hopkins, doutora Carla Domingues. Doutora, obrigado pela presença aqui na Band News FM. A gente sabe que tem poucas vacinas nesse primeiro momento, apesar de uma expectativa muito grande da população em ser vacinada o mais rápido possível. Esse processo não vai ser tão rápido assim, doutora? Tem já um esquema pronto, um esquema definido? Isso vai ficar a cargo de pessoas que já fazem no dia a dia esse trabalho com outras vacinas, doutora? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. É um prazer estar falando com vocês e com seus ouvintes. Como você mesmo colocou, é um processo complexo, né? Essa campanha vai ser diferente das outras que nós estamos acostumadas, né? Apesar do Brasil ter essa expertise e ser reconhecido pela sua capilaridade, capacidade de fazer grandes campanhas, nós estamos falando de uma vacinação onde não há vacina disponível para todo mundo, né? O exemplo da vacina da gripe, geralmente se vacina em 2, 3 meses, 80 milhões de brasileiros, porque quando o Ministério começa a vacinação, ele já está de posse de todas as doses. Então é rápido fazer essa campanha. Neste momento, né, que nós estamos falando aí que 8 bilhões da população mundial precisa da vacina, não é um problema do Brasil, é um problema mundial, então haverá escassez de vacinação e será necessário organizar essa campanha como está sendo proposto aí em São Paulo, né? À medida que a vacina chegue, você vai chamando os grupos, né, e à medida que esses grupos forem vacinados, a gente começa a vacinar outros grupos. Então, haverá necessidade que a população tenha paciência, né, e que espere a sua vez para ser convocada e ir ao posto de saúde para ser vacinado. Doutora Carla, com relação à comunicação, imagino que ela deva ser bem clara e a senhora tem experiência por ter lidado com isso, né, de forma muito próxima. A gente ouviu há pouco a informação de que o governador do Rio de Janeiro informou as pessoas de que simplesmente chegar ao posto de vacinação já vai ser o suficiente para que esses grupos específicos recebam as doses. A gente sabe que as pessoas estão muito ansiosas por isso e ele diz que não acredita que vai haver fila. Eu queria ouvir a senhora com relação a essa estratégia que deve ser adotada no Rio de Janeiro e sobre a estratégia ideal. Eu fico preocupada, né? Como você mesmo colocou, a questão da comunicação ela será fundamental. Neste momento, a própria decisão do Ministério da Saúde, a recomendação que se vacine nessas doses iniciais que serão enviadas, somente os profissionais de saúde e a população que nós chamamos de asilada, as populações que estão em asilos, né, em situações que necessitam dessa vacinação. Não há vacina suficiente para sequer começar a população idosa, né? Então, eu acho que essa questão da comunicação, né, que os estados sigam a orientação do Ministério da Saúde é fundamental neste momento. Mas também eu entendo, porque o comunicado e a informação da campanha só saiu hoje, né? Então essas orientações ainda não estão disponíveis para os estados. Então nós vamos ter que ter um pouco de paciência, porque isso vai ter que, infelizmente, como a gente fala, né, trocar o carro com a roda andando, até que tudo se ajuste, né, e a população possa ser vacinada. Mas acho que é importante, né, não acredito que haverá vacina no Rio de Janeiro, como nenhum estado, para abrir para toda a população nesse momento. Mas como deveria ser esse processo, doutor? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que se inscrever num site, provar que você tem ali as situações específicas, né? Por exemplo, trabalho entregando comida em casa de repouso. Tem alguns brasileiros que já tomaram vacina porque fazem esse tipo de trabalho, né? No Brasil, não tendo dose para todo mundo nesse primeiro momento. Claro, quem trabalha em hospital, teoricamente ali vai ter uma organização do próprio hospital. Mas, no caso agora, para quem tem mais de 85 anos, basta abrir posto de saúde, como a gente faz tradicionalmente, ou precisaria ter algum outro tipo de controle? O Ministério da Saúde está inovando esse ano, né, que nós vamos fazer esse registro nominal, né, e fazer a identificação das pessoas. A população idosa, eu acho que é muito fácil fazer a vacinação, né, realmente identificar quais são os postos onde vai ser a vacina e apresentar a sua caderneta de identidade, né, então é fácil, ninguém tem dúvida da idade. Agora, a grande dificuldade vai ser quando nós tivermos os grupos os cardíacos, as pessoas com comorbidade, né, como você falou aí, das pessoas, trabalhadores essenciais.
Aqui no Brasil, essas pessoas que entregam comida não estão contempladas nesse primeiro momento. Nós ainda vamos ter que vacinar professores, a Força de Segurança Nacional, até chegar nesses outros grupos. Então, nós ainda temos um longo caminho para garantir a vacinação da maioria da população. Mas, com certeza, o que você está colocando é um desafio para o Brasil, porque esse registro nominal e como vai ser convocado essas pessoas, ainda não está claro como vai ser feito isso a partir da população idosa, né? Eu queria saber da senhora, porque esse grupo, esse próximo grupo, ele é bem extenso, né? A senhora mesmo disse, pessoas em situação de rua, pessoas com comorbidade. Aí tem funcionários do transporte público, professores, né? É um grupo bem grande. Na avaliação da senhora, depois dos idosos, qual deveria ser o primeiro grupo a receber essas doses? Não, o professor e o pessoal do transporte não está no primeiro grupo do Ministério da Saúde. Se não me engano, é o terceiro ou quarto, né? Depois dos profissionais de saúde, da população idosa, Isso, tem a população ribeirinha, tem a população, os quilombolas, os indígenas. Depois vai para o grupo de comorbidade, né? Como eu falei, as pessoas obesas, os cardíacos, as pessoas que têm problemas respiratórios, problemas renais, para depois chegar nesses outros grupos. Trabalhadores né? Então, da educação, deficiência permanente severa. Membro de força de segurança, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário de carga, população privada de liberdade, né, que seriam os detentos. Esse está na última fase, não é isso? Isso. Então, exatamente. Então, neste momento, nós ainda estamos falando da população que tem maior risco de adoecer, ter complicação e óbito, e nós ainda não estamos falando de vacinar a população que nós chamamos da força de trabalho, né, as atividades essenciais que precisam ser vacinadas para não ter solução de continuidade do trabalho. Como não há vacina para todo mundo, a prioridade do Ministério, a minha avaliação é correta, né, porque nós temos que diminuir essa pressão em cima dos hospitais, né, esse atendimento, e com certeza evitar óbito, né? O que a gente precisa nesse momento são salvar vidas. Doutora Carla, uma dúvida que ficou muito forte aqui nos Estados Unidos com relação à política de vacinação é que o governo Trump, por exemplo, decidiu segurar a segunda dose. Então, deram a primeira dose num profissional de saúde, por exemplo, e a segunda dose ficou ali armazenada, ficou guardada para que depois de 20 dias esse profissional voltasse a tomar essa segunda dose. O governo Biden, essa política foi para o espaço, tá? Não tem mais a segunda dose assegurada, o pessoal já começou a dar, tinha vacina, começou a distribuir. E o Biden, que vai assumir na quarta-feira, depois de amanhã, também teve essa mesma política, ou seja, o que tiver distribui. Lá na frente a gente vê se vai ter a segunda dose ou vai esperar um pouco para a pessoa tomar. Tem como segurar uma segunda dose nesse momento? Lembrando que inicialmente são os profissionais da área da saúde, distribui o que tiver e seja o que Deus quiser lá na frente. O que o senhor acha que é o melhor nesse momento, que foi uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos? Com certeza, isso também passará por aqui, né? Nós estamos falando nesse momento que vai ser segura, guardar essa segunda dose. A população precisa entender, né, que nós estamos falando de uma vacina nova, né, que ela foi aprovada com 2 doses, porque nós não sabemos quanto tempo dura a imunidade, inclusive com 2 doses. Agora, você imagina, você fazer uma campanha de vacinação nessa extensão, vacinar todo mundo com uma única dose e essa vacina não ser efetiva, né, as pessoas começarem a adoecer, mesmo tomando a vacina, e numa quantidade acima do esperado. O que a gente vai pensar? A vacinação não funcionou. Então, houve um grande investimento, né, e ele não foi efetivo. Então, é muito difícil. Eu acho que vai ser um problema que não é a questão dos Estados Unidos, não vai ser a questão do Brasil, é uma questão mundial, de qual a decisão que vai ser tomada, né? Se a gente arrisca só fazer uma vacina única, ou se a gente segue a recomendação da Anvisa, aqui no caso o Brasil, e da definição dos estudos clínicos. Eu acho que, nesse momento, nós deveríamos sim seguir a recomendação dos estudos clínicos, porque a gente pode achar que está protegendo a população e não está. Hoje a recomendação são 2 doses. Doutora, com relação à parte logística, né, e prática, houve esse avanço, a vacina ela foi adiantada em 2 dias, né, porque o ministro previa para quarta-feira, às 10 horas da manhã, o início da vacinação. Como é que estão os postos de vacinação? Esses locais, eles continuam montados, eles precisam ser montados, as vacinas elas vão chegar aos estados e aos municípios? Já tem locais prontos para receber essas doses? Carla, com certeza, já esses locais estão prontos, mas, de novo, nós precisamos alertar. Essas vacinas que estão chegando agora, nós estamos falando de 6 milhões de doses
para uma população de 15 milhões de população-alvo. Então, ela não será suficiente para chegar no posto de saúde agora. O que será aberto hoje, né, como aconteceu aí no próprio estado de São Paulo e será feito nos demais estados, hoje será somente uma vacinação simbólica, né? Vocês estão vendo aí, acompanhando a dificuldade que é fazer vacinação, né? Então, não vamos começar a vacinação nesse momento em todos os estados, né? Possivelmente vão chamar 1, 2, 5 profissionais de saúde e fazer esse marco da vacinação começando hoje. Mas, possivelmente, todos os estados só farão a vacinação em hospitais, indo procurar os serviços de saúde, né? Não acredito que todo mundo vai ter vacina para abrir os postos de saúde nesse momento. Isso só acontecerá quando houver uma nova remessa de vacinas. Vai demorar um pouquinho para a gente ver aquelas cenas tradicionais, né, da vacinação nos postos de saúde. Por enquanto vai ser algo muito específico, dentro de hospital, dentro de algumas clínicas. A vacinação em massa não começou aqui nos Estados Unidos e vai demorar, claro, um pouco também para começar no Brasil. É uma ótima definição, né, Barão, essa da doutora. É mais uma vacinação simbólica, né, nesse primeiro momento, com as primeiras doses. É importante, né? A gente não pode menosprezar isso, né? Significa que o Brasil efetivamente começou a vacinar a sua população. Eu acho que não é só um ato político, é um ato técnico também de mostrarmos que nós já temos estrutura para começar a vacinar a população. Eu acho que é um marco importante. Nós temos conseguido, em curto prazo de tempo, ter uma vacina. A Anvisa ter liberado essa vacina ontem, mostrando todo o rigor científico, né? Nós já estamos acostumados com isso, a gente sempre falava, né, que a população poderia acreditar na Anvisa, e ontem nós tivemos a chance da população ver como isso funciona, né? O critério técnico sendo mostrado publicamente para o Brasil, acompanhando em tempo real, né? Nós vimos isso. Então, eu acho que agora a gente tem um pouco de paciência, de entender que esses processos vão acontecer, né, de acordo com a disponibilidade de vacina. Como o próprio Barão colocou, não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, né? A maioria dos países ainda estão vacinando profissional de saúde. A quantidade de vacina não é suficiente para a gente já fazer vacinação de massa, todo mundo acostumado àquelas filas que a gente está vendo, né? População idosa, outros grupos sendo vacinados ao mesmo tempo. Então, é um novo desafio para as ações de vacinação, não do Brasil, mas do mundo. Precisa correr agora atrás de mais vacinas, que é que todo mundo precisa. Eu quero agradecer muito a entrevista com a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, doutora Carla Domingues, conversando com a gente aqui no Band News FM. Doutora Carla, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Tomara que a vacina chegue em breve para todos nós. Um grande abraço. Eu que agradeço, e contando com a colaboração da população, né? Eu acho que nós tivemos um marco importante no nosso país. Agora é esperar a vez de cada cidadão receber a sua vacina.